Olá pessoal, então na aula de hoje a gente vai falar sobre a funcionalidade de excluir um item do banco de dados na parte administrativa, tá? Então excluir alguma informação do nosso sistema. A gente está usando aqui então um sistema de administração de notícias como exemplo, tá? Que é bem simplificado, tem só dois campos, título e texto e o ID. Bom, aqui é a nossa página de visualização que lista todos os itens cadastrados no banco. Eu vou inserir mais um item aqui só para teste, tá? Nosso exemplo de hoje, então, para deletar itens. Vou cadastrar um item só para a gente poder deletar ele. Então a gente criou aqui esse novo item no banco de dados. Então lá no nosso banco de dados, ó, ele vai aparecer aqui, ó, exemplo, deletar itens, tá? Bom, e eu quero excluir esse item. Como é que vai funcionar então? Eu tenho aqui um link, que ao clicar nesse link aqui, então, eu vou chamar o método específico lá da classe adminnews, que a gente já vem trabalhando nas aulas anteriores. Esse é o método delNews, que recebe como parâmetro o ID do item que a gente quer excluir. Mas ele não exclui diretamente esse item, então ele na verdade monta uma página com formulário pedindo a confirmação, né? Então a gente tem que, você realmente quer excluir esse item, mostrando aqui os dados do item, tá? Título e o texto, onde nós temos aqui dois botões do formulário, né? Deletar e cancelar. Se eu clicar em cancelar, eu volto para a listagem sem alterar este item. Agora, se eu clicar aqui em excluir e clicar novamente em deletar, tá? Então eu acabo gerando uma nova requisição, uma requisição do tipo post, tá? Ao método removeNews, lá da classe, ainda na classe adminnews. Então nós temos dois métodos aqui, que acaba excluindo aquele item do banco de dados, né, e traz aqui uma confirmação, ó, notícia excluída com sucesso. Vou clicar aqui em voltar, ó, já não existe mais esse item no banco, tá? Então o que a gente vai ver como funciona todo esse sistema aí. Bom, primeiramente, como é que a gente gera esse link aqui, né, para chamar a página de confirmação aqui para excluir esse item, tá? Como é que a gente gera esse link aqui? Bom, primeiro, isso é feito então lá na classe adminnews, né? Porque aqui nós estamos na classe adminnews, ó, na URL, ó, adminnews, tá? Vamos falar a classe adminnews. Como a gente não está passando nenhum método ali como na URL, né? Lembrando que o nosso sistema ele funciona então o nome da classe, barra nome do método e barra algum parâmetro. Quando a gente chama então o admin sem passar nenhum nome após, né, a classe, ele acaba executando por padrão o método index, tá? Que basicamente é a página que lista, né, as notícias dos itens do banco de dados, como a gente já viu nas aulas anteriores, tá? E nesta página, nesse template que lista os dados, ó, lá do banco, tá? Lista os itens que são cadastrados no banco, ó, que nós temos aqui dentro do data. A gente passa o data para o template notícias. Vamos dar uma olhada nesse template notícias aqui. Lá dentro, esse aqui é o arquivo então notícias, né? O template aqui da parte administrativa, então admin, view templates, admin, arquivo notícias. Então nesse arquivo aqui nós temos o template HTML que monta a tabela para listar os objetos, né, que vieram do banco, as notícias. E nessa listagem, né, que eu não vou entrar em detalhes, que já foi explicado nas videoaulas anteriores, nós temos aqui um table, tá? Ó, a tabela, e a gente tem um for each, né, que vai então gerar as linhas dessa tabela para cada objeto notícia, para cada news, tá? Dentro do array list news. E a gente vai imprimir os dados dessa notícia, e além de imprimir os dados dessa notícia, nós montamos aqui, né, o link então para chamar o edit news, já foi explicado no vídeo anterior, e o link então aqui, ó, uma nova coluna, que é o link para, né, chamar ali, tá, a página para exclusão desse item. Então, chamando a classe adminnews, executando a classe adminnews e o método delNews, e passando como parâmetro o ID dessa notícia.
tá? E esse link ele é montado para cada objeto. Cada objeto tem um link específico, né? Porque o parâmetro ID aqui ele deve mudar de acordo com o item. A gente vai listar ali na tabela. É assim que é feito aquele ícone ali com a lixeira, tá? Na verdade, a lixeira é esse código HTML aqui. Certo? Então, quando eu clico aqui, ó, ele vai acessar essa URL aqui. Admin News, Del News e o ID deste item. Né? O ID do item o qual eu cliquei. Tá ali, ó, Admin News, Del News. No caso, o ID do item que eu cliquei foi o item 16. Bom, então a gente vai ver o que é o método Del News, né? O método que monta essa página aqui, ó. Tá? Vamos ver o que é o Del News, um método da classe Admin News. Então lá na classe Admin News, nós temos aqui então o método Del News, tá? Agora nós trabalhamos com dois métodos, o Del News e o Remove News. A diferença entre eles é que o Del News apenas recebe uma requisição do tipo GET, né? Com o ID do item ao qual nós queremos excluir, e basicamente o que ele faz é acessar os dados desse item, né? Então eu busco esse item, então lá da camada moda eu vou pegar o get notícia by ID para pegar esse objeto pelo ID, vai retornar um objeto do tipo notícia aqui, de acordo com o ID que foi passado como parâmetro, e vou montar aqui uma página com os dados desse objeto. E dentro dessa página, né, seria o template Del News, aqui, o qual estou passando aqui o objeto, tá? O array data, dentro do array data eu tenho aqui o news. Neste Del News, neste template, que está lá dentro de View, Templates, Admin, aqui está o arquivo Del News. O que esse arquivo faz, tá, é montar essa página de confirmação. Tá? Esse é o template que nós temos aberto aqui. Que basicamente ele mostra aqui uma mensagem, né? Você realmente quer excluir este item, tem uma pergunta ali, né? Aqui, ó. Tá? E ele traz aqui um formulário, além de mostrar os dados deste item, do item o qual nós vamos excluir, ó, título da notícia, texto, tá? Abrindo o PHP e imprimindo os dados que vieram lá no objeto news, ó. Echo, news, get text, news, get title, tá? Essa variável news nós instanciamos lá no início do código, ó, através do data, tá? Muito parecido com o que a gente já fez lá no edit, tá? Aqui tem uma verificação, if, testando se tem alguma coisa dentro do data, né? Se tem, então a gente vai configurar a mensagem aqui com data MSG, né? E se tem o campo news, a gente vai configurar também, a gente vai atribuir a variável news o objeto que está dentro do índice news lá, dentro do data. Então na variável news nós temos o objeto o qual nós queremos excluir, e aqui a gente vai imprimir os dados desse objeto, né, para o usuário confirmar se é realmente esse objeto o qual ele quer excluir. Aqui é essa página aqui, ó, vídeo, título da notícia, vídeo aula, né, e texto. Tá? E aí nós temos aqui um pequeno formulário, tá, onde temos aqui um input do tipo hidden, tá, que não é visível ao usuário, com o objetivo de passar o ID do item o qual nós queremos excluir como um parâmetro lá da requisição do tipo post. Tá? Então por isso eu tenho value, abro o PHP, o objeto news, get ID notícia. E também temos dois botões, né? Dois inputs do tipo submit, um com name del e outro com name exit, que nós vamos ver mais à frente, né? Porque servem esses dois botões aqui. A grande diferença agora é que esse formulário ele tem um método action, tá? Apontando para a URL do sistema e para a classe admin news, mas o método é o método remove news, né? Nós não estamos mais dentro do mesmo método. Então nós vamos gerar a requisição do tipo post para um novo método, método admin news, remove news, que deve receber os dados desse formulário e, conforme for, excluir a notícia ou não, ou cancelar essa operação. Tá? Mais abaixo aqui nós temos ainda o código PHP para mostrar uma mensagem, se for o caso. Então, vamos agora analisar o método remove news, né, o qual é chamado quando o usuário gera a requisição pressionando um dos botões, ou deletar ou cancelar. Tá?
Vou cancelar aqui e vou voltar para a lista de notícias. Vou cadastrar aqui qualquer outro exemplo, item aqui só para a gente poder excluir. Quando eu clicar aqui em excluir e clicar em deletar, ele deletou esse item. Vou voltar. Não existe mais o item. Tá? Vamos cadastrar mais um item aqui só para a gente ter poder analisar o exemplo aqui. Então, quando eu clico num dos botões, né, deletar ou cancelar, eu gero uma requisição do tipo post para o método removeNews, da classe adminNews. Tá? Então, lá na classe adminNews nós temos o método removeNews. Ele não recebe nada como parâmetro. O ID ele vai pegar via post. Tá? E aqui nós temos o método, então. Bom, nós temos aqui configuração da mensagem, do feedback ao usuário, né? Inicializamos aqui com uma string vazia. Testamos se na requisição do tipo post foi enviado o parâmetro del, se existe o parâmetro del na requisição do tipo post. Se existe, significa que o usuário apertou no botão deletar. Se não existe, nós caímos aqui então no else if, tá? Pulamos esse if, entramos no próximo else if, testamos então se existe o parâmetro exit. Se existe o parâmetro exit, quer dizer que o usuário então apertou no botão cancelar. Então essa é a funcionalidade dos dois botões, né, que nós tínhamos lá no template, os dois inputs do tipo submit. Um é para deletar e o outro é para cancelar, tá? Del e exit. Se ele apertar no botão del, tá? Então nós vamos entrar nesse if e vamos realmente efetuar a exclusão. Se ele apertar no botão exit, então nós entramos no segundo if e redirecionamos o usuário para a página adminNews. Quando ele clicar em cancelar, ele volta para a página adminNews. Se ele não apertou nenhum dos dois botões, ou houve uma requisição do tipo post, mas não existe um desses dois parâmetros, né, a primeira coisa que vai acontecer é gerar um erro. Aí carregar ali também um template de confirmação, que é o arquivo removeNews. Nós temos aqui o arquivo removeNews, que basicamente é uma página bem simples, tá? Só com a confirmação e com uma mensagem, né, explicando aí se realmente a gente conseguiu efetuar a exclusão daquele item ou se deu algum erro. Só um feedback ao usuário. Então vamos analisar aqui o caso do usuário ter apertado no deletar, confirmado então a exclusão do item. O que vai acontecer se eu clicar aqui? Eu vou gerar uma requisição do tipo post, tá? Eu vou entrar aqui dentro desse if e nessa requisição, tá? Nós veremos aqui que teremos os seguintes parâmetros dentro dessa requisição. Vou dar um var dump aqui do cifrão underline post, só para a gente conseguir então visualizar os dados dentro da requisição que foi gerada, tá? Lembrando, né, requisição gerada pelo formulário da página de confirmação, ali a gente quer excluir ou não o item. Então, quando eu clicar aqui em deletar, vai mostrar aqui para mim, ó, eu tenho um array com dois parâmetros, tá? Porque eu fiz uma requisição, gerei uma requisição com esses dois parâmetros, tá? Que é o ID do item. Vocês podem ver aqui que a requisição ela é direcionada então à classe adminNews, ao método removeNews. Recebemos o ID do item, ao qual quero deletar, e o parâmetro del, ou seja, confirmando que realmente o usuário quer deletar este item. Tá? Sendo assim, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou então recuperar o valor do ID, tá? E atribuir a uma variável, aqui na variável que eu chamei de cifrão ID, através do filtro input, né? O tipo de input é o input post, que é uma requisição do tipo post, o nome do parâmetro ID, novamente usando aqui um filtro, tá? Com isso, nós vamos recuperar aqui na variável ID o conteúdo da requisição do parâmetro ID lá no cifrão underline post, né, no array super global do PHP.
E com esse ID, ó, o que nós fizemos então? Nós chamamos aqui um if, tá? E dentro desse if nós chamamos aqui da camada de modelo o método remover notícia, passando como parâmetro o ID do item ao qual eu quero remover. Ou seja, se eu conseguir remover esse item com sucesso, né, se ele conseguir deletar aquele item lá no banco, eu vou então criar a mensagem notícia excluída com sucesso. Caso contrário, erro ao excluir a notícia. Tá? E aí vai seguir o código, ele vai montar um template lá da página, né, com remove news, mostrando então o feedback ao usuário. Ou notícia excluída com sucesso, ou erro ao excluir a notícia. Okay? Então o método remover notícia da camada de modelo deve retornar esse valor booleano aí, true ou false, quando for chamado aqui dentro do nosso if. Bom, a camada de modelo então é a classe notícia DAO, né? Então lá no construtor do admin news, thisModel igual new notícia DAO, então a classe notícia DAO. Então é dentro dessa classe que nós temos o método remover notícia. Então vamos dar uma olhada nesse método, né? Eu estou na classe notícia DAO, que estende modelo, tá? Tem vários métodos aqui, get, list notícias, notícias e imagens, notícia by ID, tá? Insere notícia, atualizar notícia, que a gente viu no vídeo anterior sobre a edição de itens, e também tem então o método remover notícia. O método remover notícia recebe o ID então como parâmetro. Só para a gente fazer um teste, ver se a gente está conseguindo chegar neste método aqui, ó, eu vou imprimir, né? Vamos imprimir aqui o nome do método, só como teste mesmo. Não dá aqui para parar o processo aqui, então olha só. Agora eu vou dar um F5 aqui. O que vai acontecer? Ele vai mostrar, ó, public function remover notícia, ou seja, nós chegamos aqui, ó. Tá? Então eu acabei removendo o vardump que eu tinha aqui, o código seguiu, né? E ele chamou o remover notícia e recebeu o ID do item que eu estava tentando excluir, que era o ID 19. Isso lá dentro do método remover notícia. Aqui está. O que a gente faz dentro desse método então? Nós montamos um comando SQL, select from o nome da tabela, where o ID lá específico do campo, igual ao identificador aqui, qual nós vamos substituir lá dentro do PDO, tá? No comando SQL. Então nunca vamos colocar diretamente a variável dentro da string do comando SQL, tá? Vamos usar o PDO que vai substituir isso através de um bind. E aí o que a gente faz aqui, ó, execute command, passando o comando SQL que nós criamos, e um array associativo, né, indicando aqui, né, a chave aqui, o qual nós vamos usar para substituir dentro do comando SQL, pelo valor que nós recebemos como parâmetro. Esse array associativo aqui é que o PDO vai usar lá dentro do execute command, né, no bind value. Já foi comentado já nas aulas anteriores, mas podemos mostrar aqui, ó, execute command, comando SQL. Lembrando que eu estou dentro da classe model, né? Execute command, comando SQL, os parâmetros que nós vamos passar. E aqui nós temos então um for each que vai ler os parâmetros, tá? E executar então, né, dentro do preparing statement, né, o bind value, a chave e valor. Então o execute command vai executar esse comando SQL, e se ocorrer, né, tudo certo, se eu conseguir excluir esse item com sucesso, tá? Eu vou mostrar aqui o que vai acontecer. Vou dar um var dump aqui dessa chamada aqui, dar um die, qualquer coisa aqui só para a gente ver. Esse var dump vai mostrar então o retorno do execute command. Agora a gente vai acabar realmente excluindo aquele item do banco. Deixa eu mostrar aqui o item que a gente tem no banco, que a gente vai excluir, esse aqui, o item 19, ó, tá? Vou dar um F5 aqui. Vamos reenviar. Opa, faltou alguma coisa aqui. Vou comentar isso aqui.
Deu. Vou deixar o true aqui. Fácil. Faltando ponto e vírgula ali. Faltando ponto e vírgula aqui. Olha assim. Tá. Bom, o que aconteceu aqui? Ó? Esse int1 é o retorno do execute command. Tá? O execute command, então, ele executa o comando SQL e o retorno dele, ó, é o round count, ou seja, o número de linhas que foram afetadas por aquele comando. Como nós estamos criando aqui um delete, né, com uma cláusula where pelo ID, nós vamos afetar uma linha só, ou seja, vamos deletar um item só do banco, tá? É o que deve acontecer. E esse 1, na verdade, que a gente está vendo aqui, ó, ele estaria sendo retornado aqui dentro do if. Tá? Vou remover aqui, que eu fiz isso só para mostrar mesmo. Mas esse 1 ele seria retornado aqui dentro do if, né? E dentro do if 1 é verdadeiro, e a gente retornaria então true aqui para a nossa classe lá, que chamou o remover notícia, que no caso foi o admin news. Então ele retornaria true aqui e nós configuramos a mensagem, notícia excluída com sucesso. Certo? Do contrário, se desse algum problema, se ocorresse algum erro, ele retornaria false. E aí nós montaríamos a mensagem erro excluir notícia e depois montaríamos o template aqui passando essa mensagem. Certo? O item esse já foi removido no banco, ó, já não existe mais, ó, o item 19. Tá? Então, se eu rodar agora, ó, voltando aqui, ó, forjei o ID novamente, o 19, ó, tá? Del News 19, a gente já excluiu esse item do banco, ele não existe mais. Ó. Então, se eu tentar deletar ele de novo, vai dar o erro a excluir notícia porque ele não encontrou esse item lá no banco de dados. Não existe mais esse item. Tá? Então, do contrário, vou cadastrar aqui qualquer coisa só para a gente ver, ó, o item 20. Do contrário, eu vou clicar aqui em deletar, né? E notícia excluída com sucesso. Tá? Consegui excluir o item lá do banco de dados, ou seja, ele entrou aqui no if, remover notícia, ele conseguiu remover, retornou true, a gente montou ali a mensagem notícia excluída com sucesso e o item foi removido lá do banco de dados. Certo? Ó, vou testar de novo aqui. Item com ID 21. ID 21. Tá? A gente clicar aqui e confirmar. Notícia excluída com sucesso. Se a gente voltar, não existe mais este item. No banco de dados também ele não vai existir mais. O mesmo, né, o mesmo serve lá para a página, né? Então, cadastrei uma notícia aqui, essa notícia vai aparecer lá na página, né? Quando eu mostrar as notícias, ela vai aparecer aqui, ó. Aqui, tá? Ó, a lista de notícias, ó. E se eu excluir aqui, excluindo do banco de dados, lá na página, ó, dando um F5, também deve desaparecer. Tá? Então, com isso nós terminamos aqui a parte administrativa, né? Vimos então o método remove news, tá? Remove news, que trata uma requisição do tipo post com os dados do item que devem ser excluídos, tá? Com o ID do item que deve ser excluído, né? E então executa lá, chamando a camada de modelo, o método lá específico para remover esse item do banco. Vimos aqui o del news, tá? O método que é acessado via get, né? Quando a gente clica no link, aqui ó, ele monta uma página de confirmação, montando um formulário e os dados do item que a gente quer excluir. Tá? Esse formulário chama o remove news, o qual responde apenas a uma requisição do tipo post. Então, esse é o mecanismo então, de excluir itens aí no banco de dados, aqui visto com dois métodos. Tá? Cada método chama um template específico, um del news e o outro é o remove news. Tá? Cada um tem uma página diferente de confirmação, de feedback ao usuário. Né? Del news monta o formulário e os dados do item que nós queremos remover, e o remove news apenas traz uma mensagem de confirmação, ou erro, caso tenha ocorrido algum erro. Então era isso. Essa é a parte de exclusão de itens aí na parte administrativa.